Fala galera, estamos de volta. Canal Aposta da Dupla no ar nessa quinta-feira, dia 4 de maio. Então, hoje trouxemos 8 jogos. Vamos para dentro, né? Quintou, eu e meu amigo Thiago Dornelles. Como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que vem nos acompanhando. E hoje vamos analisar 8 joguinhos para vocês, né? Então, pô, pessoal, já chega aí deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho com todas as notificações. Sem muita enrolação, bora pros jogos. Girona e Mallorca, 2h30 da tarde, La Liga, 33ª rodada. Confronto aí nos últimos 3 anos. 2 vitórias do Mallorca, né? E um empate. E aqui é a rede das duas equipes, né? A gente vê que o Girona aí tem 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates, né? Por ver, perdeu fora de casa 2 e uma para o Atlético de Madrid jogando em casa, né? Já o Mallorca, pessoal, tem apenas 2 vitórias na Race, tem aqui 4 derrotas e 4 empates, né? A gente vê que o Girona é o oitavo colocado, o Mallorca aqui 11º. Cara, o Girona aqui, querendo ou não, ainda briga por Conference League, né? Liga Europa aí, algumas vaguinhas. Então, jogando em casa aí, precisa vencer, né? E o Mallorca também, se ganhar do Girona, acaba encostando nesse pelotão aí, também nessa reta final de campeonato, né? A gente vê que o Girona em casa, pô, faz uma campanha muito boa, é quinto colocado, com 9 vitórias, 3 empates, apenas 4 derrotas. E o Mallorca fora de casa, 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, né? A gente vê aqui o Girona, a Race do Girona jogando em casa, né? A gente vê que perdeu, cara, tirando essa derrota aqui para o Celta, perdeu só para equipes boas, né? Real Sociedad, Barcelona, Atlético de Madrid, venceu o Real Madrid por 4-2, né? No último jogo em casa. Tive que me agrada aqui gols, né? A maioria dos jogos aí com 2 ou mais gols aqui pelo lado do Girona. Teve esses 2 jogos aqui que teve apenas um gol e esse jogo contra o Celta aqui também um gol. O restante todos 2 ou mais gols. E pelo lado do Mallorca aqui também, né? Sempre vi jogos movimentados, né? Poucos jogos com apenas um gol ou menos. Pro trade, pessoal, aí, ó, te vê que tem uma odd de 2,05 pro Girona, 4 pro Mallorca. Cara, dá para tentar trabalhar um lay a equipe do Mallorca, fica interessante. Ou se quiser botar algo no bilhete, né? Dupla chance do Girona me agrada bastante, over 1,5, o empate anula do Girona. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance do Girona e over 1,5 gols, pagando 1,88 e meu palpite, meu placar, 2-0 Girona. Istambul Basaksehir contra Ankaraguçu, aqui pela Copa da Turquia. Então, joguinho às 2h30 da tarde, né? O jogo de ida das semifinais. A gente vê que o jogo da volta está marcado aqui para o dia 23 de maio. Aqui a gente vê o histórico de confronto entre as equipes, cara. Pô, o Basaksehir aí, nos últimos 6 jogos, venceu os 6, né? Dos jogos bem movimentados, né? Apenas 1-0 aqui de resto, todos jogos com 3 gols. Então aí uma bela supremacia aí da equipe do Basaksehir, né? Contra o Ankaraguçu aí. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? Não são races espetaculares, né? A gente vê aqui que o Ankaraguçu tem 5 vitórias, 4 derrotas e apenas um empate na race, né? E, cara, vários jogos movimentados. Tem um 0-0, outro joguinho de 1-0, de resto, todos jogos com bastante gols, né? E aqui a situação do Basaksehir, né? Tem 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. E também a situação aqui de muitos gols, né, nos jogos, né? Apenas 2 jogos foram 1-0. De resto, aí, jogos bem movimentados também. Né? Um detalhe que, pô, as derrotas do Basaksehir, né? Tirando o Istanbulspor, os nomezinhos também que eu vou te contar, né? Cara, perdeu pro Brabo Fenerbahçe, perdeu pro gente que é outro brabíssimo aqui, e, cara, perdeu pro Besiktas, então foram 3 das 4 derrotas aí bem aceitáveis, digamos assim, né? Então, cara, faz uma campanha bem interessante o Basaksehir, venceu até o Galatasaray aqui, que, cara, brabíssimo, né? Todo mundo sabe. Então, pessoal, aqui a gente vê as odds, uma odd de pô, quase 2 aqui para a equipe do Basaksehir. Então, cara, no trade aqui, dá para vir trabalhar aqui um lay equipe do Ankaraguçu, né? A gente vê pelo próprio histórico de confronto entre as equipes, vejo muito valor trabalhar esse lay,
né? Ainda mais que o Başakşehir vai jogar em casa, então tem que fazer o resultado, né? Também quem quiser botar uma entrada em bilhete, né? Pô, a gente vê que o e-mail vem quentíssimo aqui, né? Vem quentíssimo para as duas equipes, então, pô, botar o e-mail, botar o próprio dupla chance para o Başakşehir ou empate anula, quem quiser for um pouco mais ousado aí. Então, cara, essas são as minhas dicas aí para essa partida. E a minha entrada pré, pessoal, fiz um criar aposta aqui, um dupla chance para a equipe do Başakşehir e mais de 1,5 gols no jogo, oddzinha de 1,60 e o meu placar para esse jogo 2-1 Başakşehir. Udinese, Napoli, Campeonato Italiano, 13h45 da tarde, 33ª rodada aí, Napoli podendo se sagrar campeã essa rodada, né? Só não perder, então a gente vê confronto aí nos últimos 3 anos, a gente tem 6 vitórias da Napoli e um empatezinho. Aqui é a raiz das duas equipes, né? O Udinese aí nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E a Napoli aqui, né? Uma race aí também oscilou aí, perdeu a vaguinha na Champions aqui para o Milan e não vem numa sequência muito boa, né? Mas for ver as duas derrotas da Napoli que foi para o Milan, né? Uma no Campeonato Italiano, uma na Champions e esse empatezinho aqui na Champions, né? Acabou eliminando a Napoli. E de restante aí, a Napoli tem 5 vitórias mais 3 empates. Cara, Napoli que líder, 79 pontos, 18 a mais que a Lazio. Falta exatamente 6 rodadas, então para a Lazio ser campeã aqui, teria que ganhar todos os seus jogos, Napoli perder todos os seus jogos, para daí disputar ali saldo de gol, ali daí vai para os critérios, né? Daí empataria em pontos, mas, cara, um pontinho aí é só empatar. Vai pegar o Udinese aí, que é 12ª colocada, já tá aqui no meio de tabela, aqui numa zona mais meia morta aí, cumprindo tabela. Então a gente vê que o Udinese aí, pô, perdeu pouco em casa, né? Perdeu só pro Torino e pro Bolonha, mas também não ganha muito, né? A gente vê são apenas 5 vitórias. E a Napoli aqui uma campanha excelente fora de casa, né? Um empate e uma derrota para a Inter, né? E, cara, aqui em 16 jogos, 14 vitórias. Excelente campanha. E a gente vê aqui, né, poucos jogos da Udinese com apenas um gol, né? Se a gente for ver aqui os 2 primeiros só, jogando em casa, de restante tudo 2 ou mais gols. E pelo lado da Napoli, apenas esse 1-0 com a Juventus. Aqui perdeu de 1-0 para a Inter e esse 0-0 aqui, mais 1-0 com a Roma aqui. De restante tudo 2 ou mais gols, né? Um dado interessante que eu vou trazer para vocês, que também vai estar na nossa entrada, o juiz aqui tem média de 5,5 cartões por jogo, né? E aqui, se a gente for ver aqui, as equipes, então, a Udinese mais de 4,5 cartões, 6 de 8 jogos, e quando se enfrentam aqui as duas equipes, mais de 4,5 cartões, 5 de 7 jogos. Então, minha entrada pré, pessoal, vai ser aqui um dupla chance da Napoli, mais de 1,5 gols no jogo e mais de 2,5 cartões. Tá me dando uma odd de 1,85 e meu palpite, meu placar, 3-1 Napoli, campeã. Brighton contra Manchester United, pela Premier League aqui, joguinho às 4 horas. Então a gente vê aqui os últimos confrontos, né, nos últimos 3 anos. O United vinha com uma belíssima vantagem aqui sobre o Brighton, né? 6 vitórias consecutivas. Brighton venceu 2 do United aqui. E o último jogo aqui recente aqui na Copa foi 0-0 e o United conseguiu ganhar nos pênaltis, né? Então a gente vê aqui a race das duas equipes. O Brighton vem com uma race interessante, né? Apenas 2 derrotas, 3 empates, 5 vitórias. Já o United aqui com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, né? Pô, races iguais das duas equipes. E a gente vê também a questão dos gols, pessoal. Tem esse 0-0, né, das duas equipes, né? Mas, pô, tem outro 1-0, outro 1-0. De resto, aí tudo jogos com 2 ou mais gols do United. E, pô, chegou a emendar aí no momento aqui da race dele, 10 jogos aí, marcando 10 gols em todos, né? E já a equipe do Brighton aqui vem também com uma média bem alta de gols, né? Tem apenas esse 0-0 que foi um confronto entre as duas, esse 1-0 e de resto também, todos jogos com 2 ou mais gols. Então, ficar ligado na questão dos gols. Deixa eu ver aqui a tabela de classificação. O United é o quarto colocado, né? Tá conseguindo essa vaga aí para Champions. Tá com uma vantagem interessante aqui sobre o Liverpool, né? Pô, então se vencer aqui, pô, abre 10 pontos sobre o Liverpool aqui, já
deixando aí praticamente fora, né, o Liverpool da disputa aqui por uma vaga na Champions League. Então, cara, o United não pode chupar bala aí, né, de perder essa vaga aqui bem na finaleira do campeonato, né. E já o Brighton aqui, questão de Champions aí ficou, cara, muito, muito, muito difícil, né, não para entrar. Tem um jogo a menos, né, tá numa situação, digamos, até melhor que o Liverpool, né, porque vencendo vai a 55, ainda com um joguinho a menos. Mas, cara, muito, muito difícil, né? Então o Brighton acho que vai brigar mesmo por uma vaga aqui na Europa League, com o próprio Liverpool e com o próprio Tottenham. Então, também é outra equipe aí que precisa pontuar para conseguir brigar aí por uma vaga numa competição europeia. A gente vê a race das duas equipes, a gente vê que o Brighton é um bom mandante, né? Tem poucas derrotas, apenas 4 derrotas aí jogando em casa. E a equipe do United aqui faz uma campanha mediana fora de casa, né? Não é uma campanha tão ruim, mas se for ver as derrotas do United fora de casa, que ele perdeu realmente para os brabíssimos, né? Perdeu aqui pro Newcastle, Liverpool, perdeu para o Arsenal, Aston Villa, daí tá ali meio de tabela, né? E perdeu para o City e para o Brentford. Então, cara, foram derrotas, digamos, até aceitáveis, né? O Brighton também estaria nessa lista, né? A gente pode ver aqui nos jogos aqui, o United realmente só perde lá para a parte de cima da tabela e o Brighton também, né? Perde somente lá para a parte de cima da tabela. Então, como são duas equipes aí que jogam na frente aí, cara, um confronto muito equilibrado, bem difícil escolher algum lado aqui, né? Para mim, como eu falei, né? Pô, o último jogo já foi 0-0 também, para ver que para mim é um jogo sem favorito, cara. Mas as odds que nos dão aqui, a gente vê que, pô, estão dando uma odd aqui pro Brighton de 2 e, pô, uma odd quase 4 aqui pro United. Então, cara, sinceramente, do meu ponto de vista, o valor tá do lado do United, né? Mesmo jogando fora de casa, as duas equipes precisam pontuar, precisam da vitória. E, cara, uma odd bem esmagada pro Brighton aí. Então, cara, para mim o valor, como eu falei, tá do lado do United. Então, para esse jogo aqui, no trade, eu trabalharia aqui um lay a equipe do Brighton, tentar pegar uma correção dessa odd aí, ou quem sabe até um gol do United que, cara, marca muitos gols, né? Então, pegar um golzinho e pagaria muito bem. Também, pessoal, ficar de olho, quem quiser botar no bilhete aí, pô, até um mais um asiático do United, hein? Cabe no bilhete. O mais de 1,5 gols também vem muito quente para esse confronto. Então, seria as minhas dicas para esse jogo. Já a minha entrada pré, pessoal, como eu falei, para mim o valor está do lado do United. Vou pegar um dupla chance para a equipe do United, com uma odd de 1,87 e o meu placar para esse jogo 2-1 United. Porto e Famalicão, Taça de Portugal, 4h30 da tarde. Segundo jogo das semifinais. Primeiro jogo, o Porto já venceu por 2-1, né? A gente veio o confronto nos últimos 3 anos entre as equipes. 7 vitórias do Porto e uma vitória do Famalicão. Jogos sempre bem movimentados, né? A gente vê que no mínimo 3 gols por jogo, né? Nenhum jogo desses últimos 3 anos teve menos que 3 gols. Então, um confronto bem quente aí. A gente vê que o Porto aí vem numa race muito boa, né? Depois de ser eliminado pela Inter aqui na Champions, emendou um empate com o Braga, emendou uma sequência de 6 vitórias seguidas. Tá na caça do Benfica, né? Na taça, na Liga também de Portugal, né? Pô, e o Famalicão vem numa race boa também, né? Com 6 vitórias e 4 derrotas. Se for ver aqui as 4 derrotas, né? Perdeu para o Sporting, para o Porto, aqui né, contra o Arouca aqui, né? E o Benfica, então 3 dessas 4 derrotas aí foram para times superiores que eles, né? Então, semifinal, né? A gente vê a campanha aqui do Porto. Então, os quartos aqui, pegou times sempre mais fracos. O Famalicão aqui também pegou times mais fracos. Cara, o que me chama a atenção, o primeiro jogo já foi bem movimentado, né? Foi 2-1. Então tende a ser movimentado também esse segundo jogo. O Famalicão tende a vir para cima aí porque já tá com a derrota, né? Então o jogo de volta aí precisa vencer. Então, over 1,5 gols aí me agrada bastante. Como eu falei também, confronto entre as duas equipes aí teve no mínimo 3 gols. Então, mais de 2 asiáticos aí também me agrada bastante para pôr no bilhete. E a vitória do Porto, né? Apesar do Porto não precisar ganhar, mas tá pagando bem baixo aí, né? Mas, cara, acho que gols aí me agrada bastante mais nesse jogo aí, para até pôr no bilhete ou buscar algo a mais, né? Se a gente for ver o 2,5 aqui, ó, tá partindo de 1,72. Para mim já tem valor
nesse jogo. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um gol do Porto no primeiro tempo, um dupla chance do Porto e mais de meio gols no jogo, pagando 1,70. E meu palpite, o meu placar 3-1 Porto. Racing e Flamengo, joguinho pela Libertadores, às 7 horas da noite. Então a gente vê aqui o histórico de confrontos, 2 empates em 1-1. E aqui a race das duas equipes, né? Pô, o Racing aqui vinha com uma sequência interessante, né? E nos últimos jogos ele deu umas tropeçadas aí, mas na Libertadores venceu, né? Venceu o Alcas aí e venceu a equipe do Nublense. Já o Mengão, cara, que temporada estranha do Mengão, né? Mengão aí, cara, muitos tropeços, hein? Uma race aí com 5 vitórias e 5 derrotas. Então, cara, é bem isso aí mesmo. Ou ganha ou perde, né? Ou goleia ou toma goleada. Mengão aí tá. Ah, uma race cheia de gols, né? A gente vê aqui. Os jogos do Mengão, pô, tem o menor placar que são os 2-0, né? 2-0, 2-0 e 2-0. Cara, de resto aqui é tudo jogos. Pô, aqui tem 10 gols aí, é loucura também, né? Mas, cara, jogos movimentadíssimos do Mengão. Já a equipe do Racing não fica muito atrás, não. A gente vê que tem, pô, tem 2 joguinhos de 1-0, tem esse aqui que foi 2-0, esse 1-1, e, cara, de resto aí também jogos meio movimentados da equipe do Racing. Então, cara, ficar de olho. Primeira coisa que já chama atenção aqui é ficar de olho na questão dos gols. A gente vê ele, como eu mostrei, né? O Racing ganhou as duas, o Flamengo perdeu pro Alcas, conseguiu essa proeza aí. Cara, o centroavante do Alcas acho que tinha uns 200 quilos, né? Era mais gordo que eu. E depois conseguiu vencer a equipe do Nublense aí, jogando em casa. Então, cara, um grupo muito fácil do Flamengo, muito fácil. Completamente, cara, impossível o Flamengo não se classificar, né? Era para ser um líder vencendo todos os jogos, mas já conseguiu aí perder pro Alcas, né? E, cara, vai pegar o Racing, e o Racing não é um time bobo, né? Então, cara, acho que o Racing pode aproveitar esse momento oscilante do Flamengo aí, meter o crime aí, vencer e conseguir até já encaminhar bem essa primeira colocação do grupo, né? Vencendo o Flamengo em casa. As odds para esse jogo, pessoal, a gente vê que tem odds de favoritismo aqui pro Flamengo. Então o mercado ainda pesando muito aí a camisa do Mengão, pesando aí o elenco. Cara, poderia concordar, né? Mas, cara, quem tá assistindo o Flamengo realmente não vem bem. O São Paulo não mudou muito. A gente vê que o Flamengo continua muito bagunçado. Então, cara, para esse jogo aí, sinceramente, eu venho tentar buscar esse lei equipe do Mengão, que pode sim se complicar jogando contra uma equipe muito tradicional da Argentina. Então, no trade aqui, vem tentar buscar esse lei. E também, pessoal, quem quiser botar em bilhete aí, um dupla chance, um handicap mais um aí para a equipe do Racing, no meu ponto de vista também tem valor. Também buscar gols, pessoal. Para mim, esse 1,5 aqui vem muito quente, né? Para buscar também no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um mais de 2,25 gols, uma oddzinha de 1,78 e o meu placar para esse jogo 3-1 Racing. Libertar e Atlético Paranaense, 9 horas da noite, Grupo G, terceira rodada da Libertadores aí, né? Confronto nos últimos 3 anos, né? A gente vê que tem 2 vitórias do Atlético Paranaense, jogando no Paraná, né? Aí jogando no Paraguai aqui, o Libertar tem uma vitória e um empatezinho, né? Então jogaram na Libertadores do ano passado, estavam no mesmo grupo e o CAP acabou passando do Libertar ali, né, nos mata-mata. A gente vê a campanha aí, a race dos últimos 10 jogos do Libertar, né? 7 vitórias, 2 derrotas e um empatezinho. Atlético Paranaense numa race com 5 vitórias, 3 derrotas, 2 empates. Então vamos ver a situação deles no grupo aqui, né? Então o Libertar tem uma vitória sobre o Atlético Mineiro, acabou tropeçando em casa aqui contra o Aliança Lima. Já o Atlético Paranaense aí empatou fora de casa com o Aliança Lima e ganhou do Galo jogando em casa, né? A gente vê que tá um grupo aí embolado aqui ainda, né? Pô, o Atlético Mineiro ficou para trás, então vai ter o jogo ainda do Atlético Mineiro com a Aliança Lima que pode vencer. Cara, daí vai embolar mais ainda esse grupo, né? Então esse jogo aqui, cara, para mim vale muito, vale muito. O Atlético Paranaense que é o líder, então não vai querer perder, né? Para se manter na liderança, ainda mais se o Galo ganhar, então vai ficar tudo embolado. Então o Atlético Paranaense não perdendo, fica bem encaminhado, né?
E o Libertad tem que ganhar, né? Porque como já perdeu para o Aliança Lima esse jogo, cara, o Libertad tem que vir com tudo aí. Não interessa outro resultado a não ser ganhar, porque senão vai ter que se decidir fora de casa, né? Apesar das equipes aqui, a gente vê que não são muito over, né? A gente vê que o Libertad tem um 0-0 aqui, 1-0, outro 1-0 aqui. O Atlético Paranaense tem 2-0 aqui e 1-0. Cara, para mim esse jogo chama para no mínimo aí uns 2 gols. Como eu falei, o Libertad precisa vencer, o Cap não vai querer perder. Então buscar 1,5 gols nesse jogo, cara, para mim tem valor. Match odds, aqui a gente vê que o Libertad é favorito, né? 2,18, o Atlético Paranaense 3,50. Cara, pro trade aí, match odds levo pro live, né? Para mim, gols aí é pedida por 2,5, que a gente vê que é 2,40. Cara, mod interessante aí, né? Para se buscar o 2,5. Mas 1,5 aí no bilhete aí, para mim, já tá de bom tamanho, tem muito valor. Minha entrada pré, pessoal, nesse jogo vai ser o mais de 2 asiático. Como eu falei, espero no mínimo 2 gols aí nesse jogo. Então, se sair 2 gols, nossa aposta é devolvida. Se sair 3 ou mais gols, aposta ganha em 1,82. E meu palpite, meu placar, 2-1 Libertad. Botafogo e LDU pela Sul-Americana, joguinho às 9 da noite. Então a gente vê que não temos confronto nos últimos 3 anos. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Cara, duas races boas, né, das equipes. Pô, Botafogo, então, aqui com 9 vitórias, apenas um empate. E já aqui a equipe da LDU com 7 vitórias, 2 derrotas e um empatezinho. A gente vê aqui que o Botafogo acabou empatando com o Magalhães, né, e venceu aqui o César Valerro por 4-0, né? Já a equipe da LDU venceu o César Valerro e também venceu a equipe do Magalhães. Então é a líder da LDU, né? Seguido pelo Botafogo. Então, cara, Botafogo não, cara, para não se complicar nesse grupo, né? Tem que vencer. Tem que vencer, né? Vai estar jogando em casa, vai pegar aí uma equipe que não é boba também, uma equipe com uma tradição enorme aí, né, nas competições internacionais. Então, cara, se o Botafogo acabar empatando esse jogo aqui, pode até se complicar nesse grupo, apesar do excelente momento do Fogão. Então, tem que vencer para assumir a ponta, pessoal. A gente vê aqui a questão dos gols. A gente vê que, pô, a equipe do Flamengo aqui, uma média altíssima de gols marcados, né? A gente vê que a gente tem 2 joguinhos que foram 2-0. De resto, tudo, cara, 3 ou mais gols, né? Um momento muito over da equipe do Fogão. Já a equipe da LDU aqui tem esse 1-0, tem esse 1-1, tem outro 2-0 aqui, mas, cara, a gente vê aqui que, cara, muitos jogos movimentados também da equipe da LDU. Então, pessoal, ficar ligado também na questão dos gols aqui, que vem muito quente nesse jogo, né? Para botar aí num bilhete aí, 1,5. Cara, para mim é muito, muito bom. A gente vê as odds, é um favoritismo alto aqui, né, para a equipe do Botafogo, né, principalmente pelo momento do Fogão, né? Então, cara, o Eliseu também está num momento muito bom. Mas, sinceramente, pessoal, para esse jogo aí, eu acho que vai estar aí o estádio bem, bem, bem cheio aí, fazendo uma pressão muito boa aí. Então, acredito que o Botafogo consiga essa vitória. Então, o que eu venho buscar nesse jogo aí é ou trabalhar em um lay a equipe da LDU no trade, ou trabalhar o próprio back aqui, né, a equipe do Botafogo. E obviamente, aí, se o jogo estiver muito quente, movimentado, ele deu vindo para cima também, buscar até o 2,5 nesse jogo, que, cara, para mim tem muito, muito valor. Já minha entrada pré, pessoal, eu fiz um mix ali do que eu comentei com vocês. Então peguei, como eu acredito no favoritismo do Fogão, peguei um dupla chance para a equipe do Botafogo e mais de 1,5 gols no jogo, uma odd de 1,62 e o meu placar para esse jogo 3-1 Fogão. Já o nosso bilhete de hoje, pessoal, vamos pegar aqui o empate anula da equipe da Napoli e mais de 1,5 gols no joguinho do Racing com o Flamengo. Oddzinha de 1,74. Cara, uma bela dupla aí para o nosso bilhete de hoje. Fechou então, galera. Agradecer aí quem vem nos acompanhando. Não esquece, se curtiu o vídeo aí, deixar o like, né? Te inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho, né? E nos conta aí como é que ficou esse novo formato aí que a gente está trazendo os vídeos para vocês. Nos conta aí se ficou bom, se gostou. Beleza? Então, vamos para dentro aí quinta-feira, amanhã sextou.